a Itália e a Suíça, só que em vez de neve que caía constante nesse Mostebro São Bernardo entre a Suíça e a Itália, nesse local parecia uma lama aeriforme, que naquele momento ela girava voluptuosa como se fosse uma espécie de furacão. E ele percebeu, ele dentro da mansão, juntamente com Hilário e o instrutor e o dirigente da mansão, se eu me lembro bem, é Druso. E Druso, ele olha as pessoas do lado de fora com extrema compaixão, ele chega a lacrimejar, mas não pode socorrer. Porque aquelas pessoas do lado de fora são extremamente cruéis, são tigres revoltados que, se colocados dentro da mansão, acabariam com toda a espécie de serviço. Então, do lado de fora tem um furacão imenso de uma lama em forma de ar. E uma lama como um pó seco, aeriforme, o tempo inteiro chovendo aquilo, uma região de profunda escuridão, que não chega a luz solar, não se sabe quando é dia e não se sabe quando é noite. E essas pessoas nesse turbilhão se via o rosto, elas gritando impropérios em correntes, uma agarradas às outras com o intuito de sobreviver, com o intuito de dominar. E, então a gente falou aqui dessas regiões e que tudo isso, todas essas regiões infernais, são assim por quê? Por causa do pensamento humano. E que Deus se utiliza da existência dessas regiões como um pai aproveita das próprias feridas de um filho que tenha se acidentado no acidente de trânsito e utiliza das próprias feridas para educar os seus filhos. Então vamos lá, ó. Enxameiam em torno da terra, foi isso que lemos, né? Não, foi o anterior, né? Não há como negar a existência de regiões de sofrimento que variam ao infinito para os espíritos culpados e irresponsáveis, tanto quanto há locais de repouso temporário e refazimento. E a gente a gente falou das regiões inferiores, às quais André Luiz foi mergulhando cada vez mais, conforme ele foi se capacitando para o exercício desse trabalho. Agora também da colônia Nosso Lar, nós podemos ver que num primeiro dia ele melhorou significativamente. Chegou doente da região umbralina e no primeiro dia ele, ao ver a beleza do local, já teve uma melhora, em que o próprio sol, se era possível, era o mesmo sol que nós vemos aqui, mas era possível vê-lo com características diferentes e todo o ambiente parecia muito mais luminoso, uma luminosidade que não era só do próprio sol, era uma luminosidade algo divina. E ele se alimentou e tomou um líquido que não tinha só uma função alimentar, era de remédio que já alterou as profundidades do seu ser. E quando ele começou a ouvir uma música distante, e a colônia toda era muito bela, foi recebido num amplo quarto com muitos equipamentos que pudessem auxiliá-lo, era um local rico de auxílio, rico de utilidades. Ele ouve um som, pareciam harpas divinas, um som divino, e ele já teve uma melhora ainda maior conforme aquelas orações. E quando ele quer saber de onde vem, se apoia no braço do enfermeiro, o enfermeiro diz que ele está doente, mas se quiser ir, ele pode ir, ele vai. E observa aquela oração do governador da colônia com os 70 ministros, eles todos aureolados de luz, a colônia inteira está orando com eles, e quando eles fazem um estacato naquele hino sagrado, se forma um coração azul no céu da colônia com estrias douradas. E em resposta ao hino sagrado, à oração da colônia Nosso Lar, caem miosotes azuis, caem flores azuis que André Luiz quer pegar e não consegue pegar. Mas quando aquelas flores tocam nele, ele melhorou ainda mais a ponto de, em um dia, na colônia Nosso Lar, não ser mais o doente de outrora, o doente do momento em que chegou, né?
Parece aquela passagem de Jesus que fala que a gente no plano espiritual vai receber pelo cêntuplo daquilo que realizou. Sim, ele passou algum tempo no umbral, mas em um dia na colônia Nosso Lar, ele teve uma melhora significativa. Para não falar de outras colônias, a colônia Alvorada Nova, na qual a mãe de André Luiz está, superior à própria colônia Nosso Lar. Colônia Nosso Lar se inspira no progresso da colônia Alvorada Nova. Então vamos lá aqui. Enxameiam desde a terra os redutos de aflição corretiva e províncias de dor reparadora. Quer dizer, os redutos são de aflição, mas aflição para corrigir. A dor para reparar, ensejando aos trânsfugas do dever, aos que fugiram os desertores do dever, a oportunidade de expungir, de tirar esses pensamentos justamente que causam mal ao ambiente e a si mesmo. Meditar, formular propósitos de retificação para novo berço na carne para renascer, onde completarão o aprendizado evolutivo com a paz de consciência ante os que foram afligidos, atormentados por sua incúria, por sua inércia, por seu desleixo, por sua negligência ou por sua maldade. Então é aquilo que nós falamos no começo. Renascemos muitas vezes no mesmo círculo de pessoas e diante daquelas próprias circunstâncias não devemos repetir o erro. E a doutrina espírita nos dá uma bagagem para contrapor a vontade do homem velho que surge, mas que nós possamos dar àqueles pensamentos indevidos um freio e possamos continuar com bons pensamentos a plantar e não repetir o erro pregresso, né? Da mesma forma, se multiplicam estâncias de trabalho e de edificação. Estâncias, aí sim, de trabalho, onde o amor não repousa. Então, são os espíritos mais trabalhadores ainda. André Luiz fala isso para nós, né? Na sequência de suas obras. O trabalho do plano espiritual, da equipe espiritual, é de impressionar. É muito trabalho. Quem acha que vai chegar numa instância superior para repousar não tem ideia. A gente aqui na Terra trabalha muito pouco em comparação com eles. Então vamos lá. Onde o amor não repousa, nem a felicidade se transforma em parasito. Então são felizes? São, mas servindo, trabalhando. Convidando o espírito ao retorno à retaguarda para levantar e conduzir os que se demoram nos charcos da aflição punitiva, para elevar os inferiores. Então, trabalho arduamente para levantar e conduzir os que estão nas regiões inferiores, tanto os encarnados quanto os que estão em região inferior. Ao ministro Aulus da Ação e Reação, que é um dos espíritos mais evoluídos que André Luiz já viu, ele vai dizer que ele é um mero servidor de regiões infernais. Ou seja, ele está, sim, constantemente em regiões inferiores para levantar e conduzir, Mas serve quem mais pode. André Luiz, aumentando a sua capacidade de serviço, foi penetrando mais, cada vez mais em regiões subcrostrais, dentro da Terra, dentro da crosta. A Divina Justiça dispõe de 1000 processos para manifestar o amor de nosso Pai. E isso também é outro ponto interessante do Espiritismo. Em todos os locais onde a dor tem um remédio, diz o Evangelho. Em todos os locais existem colônias e instituições. Nas regiões de umbral, trevas e abismo, tem sempre amparo, tem sempre colônias para auxiliar e servir. Às vezes as pessoas não estão aptas a entrar nas colônias, como nós falamos, né? A própria passagem de Jesus diz que a pessoa que chegou na festa da bodas não estava com a roupa adequada, foi colocada para fora. Coloca para fora. E o próprio ministro Aulus, nessa Mansão Paz do livro Ação e Reação, ele tem poderes para dizer que alguém que ele disse que deveria entrar não está correspondendo às expectativas, vai ter que sair para depois voltar. E mesmo os que não estão aptos a entrar ainda, mas que estão na iminência de se tornarem aptos a entrar, recebem auxílio do lado de fora da mansão. Outros não, são tão revoltados, são gênios infernais que não há como socorrê-los. No livro Libertação,
Libertação, não, no livro Obreiros da Vida Eterna, Zenóbia, que é diretora da Casa Transitória, ela vai dizer que às vezes diversos séculos não são suficientes para fazer com que progridam num grau significativo determinados espíritos que são considerados gênios infernais. Mas todos progrediremos, porque conforme Mateus, nenhum desses pequeninos vai se perder. Mas ele próprio não auxilia o seu próprio progresso. Vai evoluir? Vai, porém num prazo bem mais longo do que poderia. Então vamos lá. Trabalho desinteressado em favor do próximo. Aprendizado contínuo. Oração ativa. Vigilância na romagem, ou seja, vigilância nesse trânsito de progresso nosso. Exercícios de paciência, exercícios de humildade. Amor sempre. Eis alguns dos recursos valiosos que o cristão não pode relegar a plano secundário. Então não é simplesmente frequentando uma casa espírita, tomando água fluidificada e recebendo passes que nós entraremos em colônias espirituais superiores. Nós temos que ter um trabalho desinteressado em favor do próximo, aprender continuadamente, realizarmos orações contínuas e orações ativas, né? Vigilância para não cairmos na tentação, porque quando surge aquele pensamento, a tentação surge, é sempre em nós. A tentação não surge no meio externo, a tentação surge no homem. Diante daquela circunstância, o espírito evoluído não é tentado a cair. São os erros de vidas pregressas que ressurgem. E contra esses próprios pensamentos nós temos que ter o quê? Vigilância. Vigilância. Exercícios de paciência, exercícios de humildade. Veja que o livro não está pedindo seja paciente. Ele está dizendo exercite a paciência. Busque conquistar a paciência, busque conquistar a humildade. Quer dizer, não importa o grau de impaciência e de orgulho em que nós estamos. O importante são exercícios para sairmos da impaciência e do orgulho, seja o grau em que estejamos, e possamos conquistar essas virtudes vagarosamente que seja, né? Mas, então ele quer que nós tenhamos um movimento para a aquisição dessas virtudes. Amor sempre, exercícios de amor, são recursos valiosos que o cristão não pode deixar em plano secundário. Então vamos lá, então ela vai dar exemplos aqui. Se alguém te ofende, ferindo os teus sentimentos, enfloresce teu coração com o amor e perdoa. Uma pessoa que nos fere, que nos ofende, é uma oportunidade de amar e perdoar. Se alguém se diz por ti ofendido, apresentando mágoas, reclama teu pensamento, enche os teus pensamentos de luz em forma de entendimento e solicita que te perdoe. Não adies oportunidade de desculpar, nem atrases o momento de pedir desculpas. A carne é oportunidade sublime e breve, passa muito rapidamente. Depois da aduana, depois da alfândega, em que o corpo se consome em cinza e lama, a consciência desperta, cintilante e lúcida, azorragando, castigando, fustigando, magoando ou abençoando. E só então se pode ter ideia do valor de 1 minuto gasto na tarefa bondade ou de 1 momento na sementeira da aversão, na sementeira da antipatia, na sementeira do ódio. Olha que importante. Depois que a gente morrer, é que vamos ter ideia do valor do minuto gasto na tarefa bondade ou do valor do minuto perdido na tarefa, na sementeira da aversão? Não podemos, né? Tem que ser agora. Se desejas o céu da consciência tranquila em porto de luz, envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e alcatifa e reveste a tua senda
com os dosséis, com as coberturas da humildade, do amor e da caridade, seguindo imperturbável até a hora da desencarnação. Então, devemos construir essas virtudes em nós para que tenhamos um céu de consciência tranquila. Tendo, todavia, embora as tuas melhores intenções, remordimentos íntimos, remorsos íntimos, medita. E antes de fazer a oferenda no altar, consoante o ensinamento evangélico, vai fazer as pazes com o teu adversário, amando-o como a um irmão. Né? Então devemos buscar os nossos adversários e transformá-los em irmãos. É preferível seres tu quem ama e perdoa, a carregares a chaga odienta do remorso por ter perdido a oportunidade de tranquilizar alguém, hoje em sofrimento por tua causa, por falta de acolhimento fraterno que lhe negaste. Embora ignorado pelos mais amados companheiros, à hora do testemunho, Jesus perseverou amando. Não amado, mesmo pelos próximos, ele não alterou o seu sentimento de amor. Ele não teve ideias, né, de que foi traído, ideias de sofrer pela falta do amor alheio. Não, ele perseverou amando. E Allan Kardec, 10 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, 10 anos, fazendo um balanço da vida desses 10 anos, anotou em apontamentos particulares, ou de prazo superior aos 10 anos. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, de inimigos ferozes, de inimigos intensos. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, com a ofensa, com a calúnia, com a inveja e o ciúme. Libelos infames, artigos e panfletos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Mas também, a par dessas vicissitudes, que dissatisfações experimentei vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, as minhas aflições, amarguras, infortúnios. Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se tornara esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Isto está na obra Póstumas, página 254 e 255, nota da autora espiritual. O céu e o inferno são, pois, estados de consciência. Né? Então, o céu e o inferno são, pois, estados de consciência. O capítulo 3 do Evangelho vai falar que existem muitas moradas na casa do Pai. E como a Joana falou aqui, existem muitas regiões elevadas e muitas regiões
de dor reparadora, de aflição corretiva, né? E a gente lembra do Evangelho do capítulo 3, que similarmente a essa pluralidade de mundos habitados, o pensamento nosso, ele pode ser, como diz a Joana, um estado de céu ou um estado de inferno, conforme tem também no capítulo 3 do Evangelho. Conforme o nosso grau de desprendimento da matéria, conforme o nosso grau de depuração, nós podemos ficar presos a regiões inferiores sem sair daqui, ou podemos percorrer os mundos e os espaços. Muitas vezes o pensamento inferior está atormentado num próprio remorso que não é possível tocá-lo, num grau de sofrimento, numa solidão, sem afeições, sem amparo dos seus. Enquanto outros espíritos superiores vivem numa claridade infinita no contato com pessoas amadas, vivendo alegrias inefáveis. Então, desde já, mesmo que estejamos a trazer pensamentos de vidas anteriores que são quistos, que são, como diz o livro Evolução em Dois Mundos, tendências mórbidas, sigamos o que Joana nos sugere aqui para a construção de um céu no nosso mundo mental, num esforço efetivo para nos tornarmos homem de bem, vencendo as nossas más tendências. Recordando que para isso ela nos sugere um trabalho desinteressado em favor do próximo, aprendizado contínuo, oração ativa, vigilância na romagem, vigiando a si mesmo, esses pensamentos que vêm, querendo repetir em determinadas circunstâncias e com determinadas pessoas erros pregressos, exercícios de paciência, de humildade, amor sempre, são os recursos valiosos que o cristão não pode relegar a plano secundário para construir um estado de consciência celeste. Que Jesus nos abençoe.